Certo. Então vamos lá, galera, vamos começar. Bem, a gente, a gente ontem já fez a implementação do nosso AD, já está funcionando com o DNS e tudo mais, né? Beleza. Aqui nossa área de trabalho. Para a gente poder Tá trabalhar com aparecendo outros. pra mim não, Pedro. Ah, sim, porque eu. Esqueci. Eu tô com a outra tela aqui, peraí. Hum, deixa eu ver aqui. Hum, pronto. Pedro, essa AD aí que eu não consegui pegar, cara, foi o iniciozinho daquela aula de ontem, né? Ah, sim, é. Aí tem o. Poxa, eu não consegui configurar o meu. Não conseguiu? Tá, a gente vai. Não Deixa deu eu... tempo de ver a aula Você também. conseguiu. Você conseguiu ver a gravação? Pois é, aquele iniciozinho não. Mas. Vi Não, não, cinco mas a primeiros gravação. Você minutos. conseguiu acessar a gravação? Ah, isso eu conseguia. Ah, a Entendeu? gravação conseguiu. Mas eu tava vendo um negócio de anteontem. Aí quando eu fui ver o negócio de Ah, ontem, entendi. não deu tempo. Entendi. A gente vai fazer isso daqui no 2012 também. Aí já dá Ah, uma. beleza. Já dá um overview. Legal. Bem, vamos lá. Então, galera, para a gente poder completar aqui a nossa rede, a gente não colocou, ainda não fez a instalação ainda do DHCP. Então, vou aproveitar para poder explicar logo, até mesmo para a gente poder botar a máquina no domínio. Então, e nós ficarmos com os três serviços padrão, que é o AD, DNS e DHCP, ou seja, o Active Directory, serviços de domínio do Active Directory, o DNS, que é o padrão que o, DHC, o AD ele precisa, e o DHCP, que é para a distribuição de IPs. Bem, aqui nós vamos aqui em gerenciador de servidores, adicionar funções. Em um Windows Server, aqui a partir aqui do 2008, nós temos aqui duas opções que nós chamamos de funções e recursos, tá? Funções é quando nós trabalhamos em cima de serviços que vamos oferecer também a gerenciar ou oferecer para, vamos se dizer, aos demais hosts da rede, como o AD, como o DNS, o DHCP. Quando falamos de recursos, já são serviços preparados, especializados para quem? Para o nosso servidor, como por exemplo o Windows Backup. O Windows Backup do Windows Server, ele funciona somente para essa máquina Windows. Vamos supor, ele não consegue fazer backup, por exemplo, de outro servidor. Ele vai fazer backup aqui dele, especificamente para ele. Você pode jogar para outros locais, mas ele vai fazer backup daqui, do que tiver aqui nesse servidor. Bem, vamos lá. Então vamos adicionar a função do DHCP, o assistente de funções, e aqui servidor DHCP. Avançar, dar um resumo sobre o DHCP, e aqui ele já indica o IP estático que você tem que ter, na verdade o IP fixo, para poder trabalhar com DHCP. Tá? Então a máquina, por exemplo, ela não pode estar como IP dinâmico. O IP dinâmico é quando a máquina ela não está com um IP fixo, ela vai acabar pegando um DHCP. A gente utiliza o termo dinâmico justamente para para especificar que o IP ele está sempre trocando.
O IP estático, ele fica fixo ali e pronto. Bem, vamos lá. Então ele já especificou aqui, já sabe qual é a placa de rede de onde ele está vindo. Tá? Se a gente tiver mais de uma placa de rede, podemos especificar de qual placa de rede que ele vai entrar e sair. E aqui endereço de IPv4. Endereço de IPv4, ele aponta aqui qual vai ser o domínio, especificar aqui o domínio para que a rede ela possa saber, né, através do DHCP, qual o tipo de domínio pai que ele está configurado nessa rede. E em DHCP, em DNS, você vai digitar o DNS interno da rede para ele distribuir para as outras máquinas. Então eu vou colocar aqui, que é o 10.0.0.1, que é o do próprio servidor. Vou clicar em validar e olha aqui. Ok. Pedro, desculpa interromper. Oi, pode falar. Oi, você poderia dizer de novo o próprio caminho que vai nesse menu de especificar configurações? Especificar o que daqui das configurações. É onde você entra nessa Sim, tela, sim. nessa janela. Sim. Deixa eu aproveitar e fechar. Eu vou vir aqui em gerenciador de servidores, adicionar funções. Ah, sim. E aqui em adicionar funções, vamos em funções de servidor. E aqui em servidor DHCP. Correto. Tá. Daí nós especificamos aqui ligações de rede, DNS, que a gente vai configurar o DNS do servidor. Tá? Podemos configurar também um DNS preferencial. Bom, aqui ele está válido, ou seja, está funcionando. Servidor Wins era um tipo de serviço que se utilizava antigamente. E a gente não utiliza mais, a gente não tem nenhuma aplicação que utilize, então deixamos desmarcado. E aqui o escopo. Aqui é importante que nós entendamos o que é o escopo de rede, que funciona da seguinte forma. Eu tenho aqui como especificar os IPs que eu irei distribuir, quantos IPs eu irei distribuir para essa rede. Ou seja, se eu tenho uma rede aqui, no meu caso, configurado aqui para 253 IPs, ou seja, o padrão, 253 IPs, 253 hosts, ou seja, 253 máquinas que podem ser conectadas na minha rede. Mas eu não preciso colocar que ele distribua isso tudo. Eu posso colocar aqui que ele distribua, vamos supor, na minha empresa a empresa de onde eu trabalho só tem 30 servidores, então vou colocar 30 servidores. Eu vou colocar 10 servidores. Até mesmo por umas questões de segurança. Tá? Porque, por exemplo, se você tem 10 máquinas que já estão configuradas 10, se for alguém de fora ou alguém acabar entrando na rede, não vai conseguir só por intermédio de IP fixo. Mas aí ela teria que saber qual é o range de IP qual o range de IP e tudo mais, ou seja, estaria dificultando um pouco mais um acesso indevido. Tá? Então, a gente coloca aqui a partir de que IP ele vai passar a distribuir. Eu vou colocar do IP 10 até o IP 20. E o gateway, eu vou colocar um 254, que na verdade é opcional, caso a rede não tenha ou não tenha gateway. Que, como falamos, o gateway é o nosso roteador, né? Então, dentro da empresa. E aqui, nós temos aqui que é o tempo de concessão. Aqui ele já vem configurado um tempo de concessão padrão, mas isso daqui pode ser modificado depois. O que é o tempo de concessão? É o tempo que esse IP ele vai ficar ali naquele host. Ou seja, quando o DHCP ele te empresta, vamos dizer, o IP, ele vai te emprestar durante um período de tempo. Isso conforme a configuração. Tem configurações que acaba que você pode deixar ali de uma forma ilimitada, tá? Que não é nada recomendado. Mas você pode determinar quanto tempo ele vai ficar. Aqui ele está dando
a sugestão que com fio serão 8 dias e sem fio serão 8 horas. Mas como assim? Bem, ele depois que você passar, vamos dizer, 8 horas que esteja com esse IP, o que ele vai fazer? Ele ou vai renovar ou vai descartar e vai te dar um outro IP. Você não vai ter mais o mesmo IP ou, dependendo da configuração do aparelho e tudo mais, pode chegar até bloquear. Então, ele vai estar ali mudando. Vai estar ali mudando. Então, vamos supor, você tenha um atendimento numa empresa, onde nesse atendimento você tenha que trabalhar ali com um equipamento que tenha uma rotatividade ali de pessoas que precisam de uma conexão Wi-Fi de 200 pessoas por dia. Então você pode chegar e distribuir ali os IPs, só que se você colocar que cada pessoa que pegar um IP, ela demorar 8 dias para poder ficar com esse IP, ou seja, esse IP ele vai ficar indisponível. Vai ficar 8 dias a pessoa estando na loja ou não. Então, é menos um IP. E aí vai aumentando. Então, no outro dia, o que vai acontecer? Já não vai ter praticamente. Já não vai ser possível, Já não vai ser possível. Vai acabar IP. E aí vai ter que ter 8 dias. Vai ter que esperar 8 dias até estar disponível. E como eu já falei já. Como eu já falei em processos anteriores, eu já vi, e não em uma empresa, eu já vi em diversas empresas, onde é configurado de forma incorreta e eles simplesmente ficam sem IP. Aí eles acham que o roteador Wi-Fi está com problema, mas na verdade não está com problema. Aí reinicia aí reinicia o roteador, aí esperam, acho que mas não, ele por causa do tempo de concessão. Não é especificamente isso. Então tem que analisar o tempo de concessão. Eu já vi alguns tipos de técnicos em empresas que eu já fui, onde eles colocaram o IP como se fosse infinito, né? Como ilimitado, e eles não sabiam configurar esse tempo de concessão. E não sabiam, não tiveram ideia, foi como eu falei, né? É tranquilo você chegar, às vezes, procurar alguma coisa na internet e de como faz, mas às vezes você não consegue fazer por completo e você acaba não entendendo. Então, por isso a importância de cursos. Aí então o que acontece? Ele chegou, ele configurava lá e toda vez que dava esse problema, ou seja, a cada 3, 4 dias, ele ia na empresa, sem brincadeira nenhuma, ele ia na empresa para lá para resetar o roteador por completo. E reconfigurar o roteador por causa de tempo de concessão. Sendo que ele podia ter deixado o tempo de concessão ali em 1 hora, meia hora, 2 horas. E aí o que ele fez? Ele foi e comprou a mesma marca de roteador, achando que o roteador estava com problema. Só que esse modelo de roteador, ele deixava como os IPs limitados. Já vinha padrão na configuração desse roteador. Então ele foi, trocou 6 por meia dúzia, não deu certo, até que chegou um dia, eu fui lá, fui fazer o atendimento, e aí ele me explicou o assunto, a primeira coisa que eu fui ver, tempo de concessão. Aí eu mudei para 15 minutos e não deu mais problema. Então para vocês verem que uma configuração tão simples acaba afetando ali a empresa. E era um comércio onde eles tinham Wi-Fi e sempre estava rolando ali pessoas e começavam a reclamar. Entendeu? Começava a reclamar que estavam com problema, não se conectava e estava uma plaquinha dizendo que tinha Wi-Fi disponível. Então a gente tem que tomar cuidado, sempre tem que dar uma olhada como é que está essa configuração de DHCP e quantos IPs estão distribuindo também. Porque não adianta eu colocar ali que vai distribuir 50 IPs e colocar até o tempo de concessão ali baixo, se na loja roda ou no estabelecimento roda mais de 100 pessoas. Por quê? Esses locais, pessoas entram, tomam um café, conectam o Wi-Fi e vão embora. Ou almoçam, vão embora. Ou faz alguma coisa e vão embora. Então, ele não tem que ficar com o IP ali. Aí você me pergunta, mas Pedro, e se eu colocar a cada 10 minutos, o que vai acontecer? A cada 10 minutos vai estar renovando o IP até o cliente, no caso, ir embora. Foi embora,
o host dali já saiu, vai limpar esse tempo de concessão, essa concessão ativa ali e vai ficar mais um IP disponível. Mas Pedro, uma pergunta. Sim. Em relação a esse tempo de concessão ativa, se ele, tipo assim, você botar ali 8 minutos e esse mesmo cliente ficar meia hora, acontece o quê? Ele vai ficar ficar com esse mesmo renovando. IP? Vai ficar Entendi. renovando. Ele vai ficar usando e vai ficar renovando tudo sempre. O Renovando, isso. mesmo IP Ele dele. vai renovar como um pacote. Assim, ele vai enviar e aí vai mudar. Por exemplo, Sim. não Mas é ele que vai vai continuar cair. conectado. Isso, não vai cair a conexão, entendeu? A Por questão exemplo, é essa, né? eu vou mostrar aqui, ó. Aqui tá dizendo que o meu tempo de concessão, tá vendo? Concessão obtida hoje foi 12h30. Esse IP, ele 8, 8 e, desculpa, 12h30. Esse IP, Sim. ele veio aqui pra mim. Quando chegar a 9h36, o que vai Que vai vencer acontecer? e vai renovar. Ele vai pegar, vai expirar e automaticamente o sistema já vai renovar porque eu estou conectado. Mas não vai cair a minha conexão. Não vai acontecer nada. Só vai renovar e você vai ver ali que vai ficar mais um período ali. Até eu sair. Entendeu? Até eu sair. Sair. Aí beleza. Esse IP aqui que está aqui que eu peguei, o 29, já vai ficar Sim. disponível. Até então não está disponível para ninguém. E é bem provável que eu continue com 29. Mas pode acontecer de no momento de fazer essa renovação, eu mude de IP. Eu do 29 passe para o IP. Passe ali para o IP 31, vamos supor. É por isso Sei. que quem tem conexão, por exemplo, né? Quem tem, às vezes, configura acesso remoto pelo Windows, aquele Windows acesso remoto, ou para quem tem câmeras, né? E a sua internet, ela tem um plano de IP dinâmico que vai mudando, por isso que o pessoal acaba configurando aquele no IP de DNS. Por quê? Porque vai mudando. Você está com o IP agora aqui, e aí você vai tentar acessar de novo com aquele IP, você não vai conseguir. Por quê? Porque a Sim. operadora já mudou o IP, já mudou ali o IP, aquele IP que estava com você já está para outra pessoa, já está em outro lugar e você recebeu um IP novo. Aí já o DIN DNS, ao invés de você acessar por IP, você acaba acessando por nome. É que nem no caso da máquina. A máquina, o nome da máquina que recebeu esse IP aqui, por exemplo, o IP não vai mudar, a não ser que eu mude, tá? Mas, Sim. não, eu digo, o nome não vai mudar, a não ser que eu mude o nome. Mas o IP, por ser um IP dinâmico, pelo DHCP, ele pode mudar a qualquer momento. Ô Pedro, Sim, Fala. desculpa. e por que não é recomendado a gente usar um IP fixo? Então, não é questão de não ser recomendado. Isso daí vai depender muito da empresa de onde você trabalha. Aí o que acontece? IP fixo. O problema do IP fixo é que se você tiver que mudar o IP, ou se você tiver que mudar o IP por alguma coisa, você vai ter que ir lá e fazer isso manualmente. E sem contar, se tiver máquinas com IP fixo e DHCP, aí você acaba forçando um IP que de repente o DHCP já tenha distribuído. Então pode causar o quê? Conflito de IP. Então, às vezes em ambientes pequenos, depende de até 5, 10 máquinas, pode até ser que você possa utilizar ali um IP fixo, desde que você tenha documentado quais são os IPs que tem em cada máquina. Agora, um ambiente corporativo grande, se acontecer de você ter que mudar depois o range de IP, né, vai te dar mais trabalho. Entendeu? Então, assim, não é que não é recomendado. É mais prático você ter alguém que faça o serviço para você, vamos se dizer. É mais fácil o DHCP distribuir IPs para todas as máquinas do que você ter que ir lá manualmente uma por uma. Aí, se você tiver que mudar, você vai ter que mudar uma por uma. Agora, no caso do DHCP, não. No caso do DHCP, eu mudo aqui o range de IP aqui para classe C, por exemplo. Ele, no momento que reiniciar a máquina ou o tempo de concessão acabar, já vai mudar ali pro novo range de IP que eu coloquei.
Tá. Pedro, deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Na loja lá, é tudo IP fixo, né? Sim. Os terminais. Aí como é que. Mas eu acho que também que o próprio aplicativo, a gente tem aplicativos lá que não rodam em IP dinâmico. Acho que já foi feito esse tipo de teste uma certa vez, ano Uhum. passado. O Então. próprio HCI parece que não roda em IP dinâmico. Não, então. E É meio esquisito isso, porque assim. Vamos supor, dependendo do tamanho da empresa, pode ser que ter que configurar todas as máquinas IP fixo, entendeu? O que pode acontecer o que pode acontecer que eles recomendam vamos supor, o IP dessa máquina ele vai mudar daqui a pouco. E pode causar a mesma coisa que a gente vê aí do TeamViewer, esse site de banco. isso, O exatamente. sistema É ele por causa acaba disso que é entendendo o fixo. quê? Ah, pô, tá mudando de IP, tá acontecendo algum tipo de ação maliciosa. E aí bloqueia ou Exatamente. acontece alguma coisa. Aí você É. ou pode usar IP fixo, ou você pode utilizar o que nós vamos fazer aqui, que é reserva de IP. Ou seja, é uma espécie de IP fixo onde é o DHCP que distribui esse IP. Nós vamos associar o IP ao MAC da máquina no DHCP e toda vez que ligar a máquina, aquele IP ali vai ficar reservado para aquela máquina ali que nós configuramos, Sim, entendeu? correto. Então, essa é a vantagem que nós temos também no DHCP. Então você não. E aí você tem um controle. Porque se eu colocar IP fixo ali 10, 92.168.0.10, eu coloquei IP fixo. E aí o meu range de IP, o DHCP, ele distribui do 5 ao 20. E aí quando chegar a distribuir o 10, ele vai distribuir o 10. Porque para ele não sabe que tem IP fixo. Ele não sabe que uma máquina tem IP fixo. Então o que vai acontecer? Ele vai distribuir 10, a rede vai localizar que tem dois IPs iguais e vai começar a dar mensagens de IP, conflito de IP. Isso daí pode causar diversos problemas, ainda mais se for um conflito de IP com um IP de servidor. Pô, aí que já era. Aí começa a dar problema no servidor, começa a dar um problema em um monte de coisa. Então vamos lá. Aqui configuramos, beleza. Então, esse daqui é monitor de IPv6, a gente não vai utilizar IPv6, podemos desabilitar. E aqui ele está pedindo para autorizar a distribuição de IP. Ele pede antes, ele é educado, pede antes para saber se você realmente quer que distribua IP. Ué, tá. Quer que distribua IP para essa rede. Você pode deixar tudo configurado aqui e não autorizar agora, pode autorizar depois. Vamos autorizar agora, ele te dá um resumo do que você fez e agora ele vai instalar. Aquele range que você botou ali, né, de endereços de IP é em relação aos terminais, correto? Isso. Esse range IP é para distribuir para as máquinas Tá, clientes. correto. Isso. É que você tinha falado servidores aí que me confundiu, mas tá tranquilo. Eu já tá Não, os esclarecido. servidores, olha, os servidores nós sempre configuramos com o IP fixo, porque os servidores, eles não podem, entendo, os servidores eles não podem ter IP dinâmico, Com porque certeza. são máquinas que não podem ficar mudando de IP. Muda de IP, muda a configuração, causa diversos Uhum, conflitos. Tá? Nós certo. temos que eu falei, são 253 IPs, vai do 1 até o 253. Tá, na verdade, 254, né? Aí do 1, aí dão 253 IPs. Os primeiros IPs, tá? É uma regra padrão, mas não é uma coisa que você literalmente tenha que seguir, mas é um padrão que nós seguimos, que é os primeiros IPs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são todos utilizados para servidores, tá? Então é recomendado que você utilize para servidores. E os últimos IPs, 254, 253, 252, 251, Uhum.
Por padrão, você configura para quê? Roteadores e firewalls. Então, um administrador de rede, quando ele chegar numa rede, vamos supor, né, numa rede já que ele nunca pegou, quando ele chegar lá para poder mexer no ambiente e quando ele está padronizado, então para ele é mais fácil identificar, poder acessar e tudo mais, entendeu? Então Entendo. acaba facilitando, vamos supor, um atendimento para uma outra pessoa ou até mesmo da equipe, ele já sabe qual é o padrão. Ah, você quer mudar o padrão, você não quer seguir esse padrão? Beleza, mas é sempre importante que tenha então documentado. Bem, Na aqui. loja lá, desculpe interromper de Oi, novo, pode Fred. falar. Na loja lá, eu achei engraçado, é um número que se deu lá, é 192.168.0, aí vem o número do terminal. Esse padrão ele é consistente O com. número do terminal, como assim? É, cada IP do terminal, ele é configurado com esse padrão, 192.168.0.1 Sim, ou ponto 2, ponto 3, ponto 4. sim. Não, esses E não. primeiros IPs, eles seria interessante deixar para servidores, tá? Não, E com certeza. aí, por É, exemplo, você sabe que na rede tem ali 10 servidores, 5 servidores. Beleza, são 5 servidores ou 10 servidores. Até o número 10. A partir do 10, ou seja, você não vai utilizar esse IP do 1 ao 10. Aí você vai sim, começar a distribuir, vamos supor, a partir do 11. Aí 11, 12, correto. 13, 14, 15 É. e por aí vai. Para deixar já separado. O que eu achei engraçado é esse padrão 192.168. E Ah, você não isso usou daí. uma numeração muito baixa aí. 192.168. É. Não, esse daí é porque esse daí é um tipo de classe de IP, que a gente fala em redes, né? As classes de IPs. A gente tem o 10.0.0.0, tem o classe B, por exemplo, que é 172.16.00, e tem o padrão, que é um dos mais utilizados, que é esse, que é 192.168.00. Tem gente que... Esse é o padrão. É um Entendi. padrão, entendeu? Esse é um Que padrão. bom que tá dentro do padrão do lance Sim, sim, do. sim, sim. Então, Corretamente, é. sim, sim, ele tá lá tá corretamente. Então, Beleza. aí no final, 1, 2, 3, 4. Quando eu falo desse do 1 ao 254, eu falo do. O que eu estou dizendo são o IP final. Eu vou mostrar Correto, aqui, correto. por exemplo. Aqui ele já pegou o IP, ó, da rede. Eu estou na máquina cliente. É esse final aqui, ó. Esse final aqui, ele só vai do 1 até o 254, tá? Então aqui ele pode mudar. Aqui ele vai mudar para um 92, um 680, um 72, 122. Aí vai depender do administrador de rede, do que você colocar aqui. Mas você pode colocar o padrão que você quiser. Tá? Esse padrão aqui ele é mais utilizado, o 10.0.0.0, ele é um pouco mais utilizado quando você precisa ter um número muito grande de máquinas numa rede. 192, 168.00 é quando você tem poucas máquinas numa rede. Você não precisa de muitas máquinas. Você não vai nem chegar a 200 máquinas, vamos supor. Então você Com utiliza certeza. esse padrão. Entendo. Então, beleza. Já está conectado aqui e nós já instalamos o DHCP. Agora, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos associar essa máquina ao domínio que nós implementamos, que é o Active Directory. Tá? Bem, como é que funciona? Tá? Que é o mais importante de tudo, a máquina, tá? A máquina, ela precisa ser uma edição profissional, no caso do Windows. Então, se você, na tua máquina, na loja ou na empresa onde você trabalha, ou o que for, se vocês perceberem que lá a edição do Windows ela é uma edição Home, uma Home Premium, uma Starter ou alguma coisa, ele não vai funcionar o recurso do Active Directory. Ele só faz funcionar do Professional para cima.
Então é sempre recomendado instalar a versão Professional. Tá? Em rede, né? Sempre a Professional. Isso, quando você vai trabalhar em ambiente de rede. Aí, no caso do Windows, tem a Professional, Enterprise, do Windows 7. Professional, Enterprise e a Ultimate. Agora o 8, 8.1 e o 10, aí você tem a Pro, que é o Professional, e você tem o Enterprise. Ô, ô Pedro, Fala. tem uma empresa, aquela empresa, sabe? Aham. Ela tinha uma máquina com starter. E eu acho que tava ligada à rede. Não, ela vai estar ligada à rede. Agora, você não vai conseguir colocar ela no domínio do Active Directory, por exemplo. Você não vai poder fazer o que a gente Ah, vai então fazer aquela agora. máquina não tava no domínio, né? Ela não vai estar no domínio, entendeu? Entendi, Então, entendi. então não adianta, tem que formatar a máquina e pronto. Ela não é feita, inclusive a Start não tem quase nenhum recurso de rede, só conexão mesmo para você ter uma conexão de internet. Ela vai funcionar internet, mas não vai funcionar para se eu quiser Os acessar de uma recursos de outra máquina rede. ela, com compartilhar pasta, coisa parecida. Isso, essas coisas você não vai conseguir. No Home Premium você até consegue compartilhar pastas. Entendeu? No Home Premium você até consegue, mas não vai estar no domínio. Não é bom usar É. esse sistema, não. Bom, vamos lá. Alterar configurações. Aqui. Nós vamos aqui, ó. O pessoal às vezes confunde, isso aqui é descrição do computador. E aqui, ó, nome do computador. É sempre bom também deixar um padrão de nome em todas as máquinas para você saber, né? Eu coloquei como um exemplo cliente 01, cliente 02. Aí você pode colocar dependendo do setor da empresa também, né? Aí vai depender ali da sua administração. Bem, vamos lá. Vou mudar aqui de grupo de trabalho para domínio. E aqui eu coloco o domínio da empresa. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir permissão, daí eu digito o usuário e senha do servidor. Ele vai pedir autorização para saber se ele pode receber essa configuração do controlador de domínio, que a partir de então ele vai fazer parte da nossa rede, do nosso domínio e vai ser gerenciado pelo servidor. Então você tem que digitar aqui o usuário e senha do servidor. E aí, beleza. Isso daqui é o que eu falo. Como a gente está instalando aqui e ele funcionou tudo certo, caso ele não funcione, tá? Pode haver pode acontecer diversos tipos de problema. Os principais problemas de você não conseguir colocar uma máquina no domínio, geralmente é DNS. Tá? Então, se o DNS não estiver configurado corretamente, você não vai conseguir colocar a máquina no domínio. Tá, galera? Tá. Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Sem dúvida, Pedro. Tranquilo, tá tranquilo. Beleza, agora o DNS ele é configurado naquela parte lá Do AD. de submáscara de rede, é aquela? Oi? Não, então, quando a gente configura o AD, o Active Directory, que a gente viu, DC Promo e tudo mais, ele Eu perdi essa, vou ter que automaticamente fazer ele já rever. instala já o AD, ele já instala já o DNS. Então, Beleza, você tá já bom. instala, já configura, você configura no DHCP e pronto. Então, a partir dali, o seu servidor já está configurado tanto para conexão interna como externa. Por quê? Porque ele vai redirecionar, mesmo sendo um DNS interno, não é aquele DNS do Google, é um DNS interno, mas ele Correto. pode encaminhar para um DNS externo. Sim. Vamos lá, bem-vindo Ok. ao domínio empresa.local. Vai pedir para reiniciar para que seja feito as configurações. Vamos esperar agora para reiniciar.
Pedro, essas configurações do set, eu não vou nem fazer. Eu não vou nem fazer porque eu tenho que configurar primeiro o ADS, né? Bem, enquanto ele está colocando no domínio, vamos passar lá Pedro, para deixa eu te fazer outra pergunta aqui, cara. Sim. Essas configurações que foram feitas agora no set, eu não vou nem fazer porque eu ainda não consegui fazer a do ADS, né? Ah, o do AD, né? Você está falando? É AD que chama AD. Isso, Isso. AD. Tem que fazer apenas depois que eu configurar Isso, o AD. exatamente. Quando Aí que você eu faço, eu vou nem fazer instalar o agora. AD, Aí exatamente. sim que eu faço Aí sim. passo a passo. Isso mesmo. Tá bom. Lá no portal lá, ele do aluno, qualquer dúvida, além de ter a aula de ontem, também tem uma apostila com passo a passo. Isso eu não tava sabendo, não. Beleza. Tá. Então vamos lá, vai subindo, a gente já tem tudo já instalado, configurado, então vamos entrar no usuários e computadores do Active Directory. Iniciar, ferramentas administrativas, usuários e computadores do Active Directory. Beleza. Agora eu vou explicar aqui como é que funciona. Tá? Nós temos aqui que nós chamamos de buildings, que são todos os grupos que nós utilizávamos antigamente, antes de ter o nosso AD, que são administradores, tem usuários e tudo mais. Nós temos aqui os computers. O que é aqui essa parte de computadores? São todas as máquinas, todos os computadores que nós temos no domínio. Tá? Ou seja, a máquina que eu acabei de colocar no domínio, que é o Windows 7, Já apareceu aí. ele já apareceu aqui, dizendo que ele está no domínio. Se eu der um duplo clique, ele vai me dizer aqui o nome da máquina. Vai me dizer aqui, ó, que é o Windows 7 e o pacote de serviço e a versão do Windows 7. Beleza? E aqui, Beleza. Domain Controllers. O que é o Domain Controllers? Controlador de domínio. Porque nós podemos ter mais de um controlador de domínio. Ou seja, nós temos aqui, ó, Server 01, que é só um controlador de domínio que nós temos, que é só esse daqui. Se nós tivéssemos mais, apareceriam aqui outros controladores de domínio. Essas duas pastas são pastas de sistemas que nós não utilizamos, já é uma visão mais avançada. E nós temos aqui o users, tá? Que tem grupos e usuários de rede. Tá? Como assim, Pedro? Grupos e usuários de rede. Sim, nós temos aqui usuários, já que é o administrador e o convidado que ele vem desabilitado. Esse usuário aqui, o administrador, ele é um usuário administrador de rede que ele funciona em todas as máquinas que eu estou no domínio, tá? Escutem, todas as máquinas que eu tenho no domínio, eu posso utilizar esse usuário de administrador. Sendo que eu também tenho, e também pode acontecer, de eu ter habilitado nas máquinas o administrador local. Opa, agora confundi tudo.
Vou explicar. Já vi esse administrador local já, né? Agora eu vou explicar. Espera aí. Deixa eu pular aqui para outra tela. E aí, beleza. Aqui, ele reiniciou a máquina. E ó, vou dar um Ctrl Alt Delete. E olha só o que ele está fazendo. Ele está me apontando aqui cliente 01 barra user 01. Tá? Cliente 01 é o quê? É o nome da máquina. E ele está indicando contra barra 01, que é o usuário que eu criei, que é o usuário 01. Esse usuário é um usuário de administrador. Ele poderia ser usuário administrador, mas o Windows ele deixa a conta de administrador local desabilitado. Mas o usuário que nós criamos a princípio, o primeiro, ele é um usuário já administrador. Bem, eu posso utilizar agora, eu posso logar na minha máquina como administrador local. Então, qualquer coisa que eu faça nessa máquina, local, como instalação de programas, alteração de algum software, instalação de alteração de qualquer coisa relacionado à máquina, tá? Que não haja nada relacionado à rede, eu vou poder fazer com esse usuário. Sim. Tá? Agora, eu não vou poder utilizar nenhum recurso de rede no caso. Por quê? Porque eu estou utilizando um usuário local. Agora, se eu vier aqui em trocar, eu vou utilizar o quê? Um usuário de administrador de rede. Então, esse usuário de administrador de rede, tá? Eu preciso saber qual é o domínio da minha rede, que no caso meu domínio é empresa. Ponto Aí, local. contra barra. Muito bom. No caso é empresa.local. Mas aqui eu não vou especificar o ponto local. Posso especificar apenas o empresa, contra barra, administrador. Pedro, por que você não coloca só administrador? Por causa disso daqui, ó. Tá vendo aqui? Ele, como já existe um usuário administrador local, ele já vai querer jogar para o administrador local. Ele identifica e ele entende que você quer logar na máquina com o usuário de administrador local. Por isso que você tem que apontar que é o usuário da empresa, que no caso é o domínio. Poderia ser o domínio lá, Coca-Cola contra barra, entendeu? Isso daí eu coloquei como referência. Então ali, contra barra, empresa. Daí, empresa contra barra administrador. Daí eu vou logar. E esse usuário de rede, eu tenho privilégios onde eu posso alterar tanto fazer a instalação de programas, fazer alterações locais, como também de rede. Tá? Nessa máquina também, eu posso aqui criar mais um usuário, e esse usuário ele não ter o que a gente chama de privilégios administrativos, como nós temos aqui com o usuário administrador. Ele vai ser um usuário limitado. Então, esse usuário limitado que eu irei criar vai ser um usuário que você pode passar, vamos supor, para os funcionários de uma empresa que não tenha necessidade de fazer instalações de programas ou grandes alterações no sistema, no Windows, o que for. Então você utiliza o usuário limitado, que o AD e também localmente tem, mas no caso a gente está trabalhando no ambiente de rede, nós criamos esses usuários limitados justamente para isso. E o usuário de administrador, com usuário com privilégios administrativos, para, no caso, o administrador de rede ou suporte da empresa. Beleza? Então, eu loguei aqui, ele está iniciando, com um usuário de administrador de rede. Daí, eu vou entrar aqui em Users com o usuário local. Beleza? Desculpa, com um usuário de rede, um usuário comum,
com um usuário limitado. Eu vou criar. Como é que eu crio esse usuário? Aqui na tela do AD, clico no botão direito, novo usuário. Daqui me aparece a tela de display, que ele chama o AD, tá? Ele chama usuário, grupo. Os outros a gente vai ver em outras oportunidades, mas no caso aqui, ele chama um novo usuário, ele chama de novo objeto. Ou seja, tudo que você vai colocar dentro do AD, ele vai chamar como um novo objeto. Por isso que está escrito aqui novo objeto. Então, criado em empresa.local, users, que é a pastinha que nós temos aqui, tá? Nós vamos criar esse usuário. Esse usuário, quando você criar, ele vai ficar localizado, a rede vai entender como usuário@empresa.local. Bem, nós temos aqui agora o display. O que é o display? O display é isso daqui. Tá vendo? O nome que vai aparecer, ou o nome que vai aparecer aqui, tanto para a gente identificar quem é, como vai aparecer aqui. Aqui poderia ser Gabriel Mendonça. Poderia aparecer aqui. Entendeu? É usuário. Isso. Esse daqui não é o usuário. Essa parte aqui ainda é o display. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Pedro Estigarribia. Aqui em nome de logon ou login, né, do usuário, é o que vai ser o meu login, meu usuário que eu vou criar. Daí vai depender muito do administrador e da empresa. Então, empresa pequena costuma colocar só nome. Tem empresas que preferem colocar nome e sobrenome. Tem empresas que preferem colocar o setor, né, como usuário. Tem empresa, por exemplo, faculdade, que coloca matrícula ou CPF. Tem empresas que colocam só uma matrícula. Tem empresas que colocam um código. Então, isso vai depender muito do administrador e do ambiente que você esteja configurando. Tá? Então pode ser com relação a nomes. Você pode colocar só o nome ou nome, ponto, sobrenome. Beleza? Mas você nunca crie um usuário com um usuário ali em nome de logon, com letra maiúscula e espaço. Sempre tem que ser tudo letra minúscula, de preferência, ou então você coloca um ponto, ou uma underline, ou um traço. De preferência, ponto. Tá? Então eu vou criar aqui um usuário, Pedro.Estigarribia. E aqui vai aparecer essa tela para mim. Que é essa tela de senha, que é a tela de complexidade de senha. Essa tela de complexidade de senha, ela funciona da seguinte forma. Nós temos ali, o usuário deve alterar a senha no próximo logon, o usuário não pode alterar a senha nunca expira e conta desabilitada. Bem, para que serve esses 4? O usuário não deve alterar a senha no próximo logon. Você cria uma senha padrão, como senha@123, o funcionário novo chegou, e aí você dá uma folha padrão para ele, explicando sobre a empresa, ou você passa para ele que, olha, seu login é esse, fulano.tal. A senha padrão aqui da empresa é senha@123. Daí, quando ele logar na máquina, o que vai acontecer? Vai pedir para ele digitar uma senha da preferência dele. Beleza? Aí digitou a senha da preferência dele, pronto. Agora, o usuário não pode alterar a senha quando ele cria uma senha e essa senha ele não tem a capacidade de alterar. Então vai ser sempre aquela senha. Sempre ele não vai conseguir pegar ele mesmo alterar a senha. O sistema ele pede para você poder alterar a senha a cada algum tempo. Por isso que nós temos a opção de senha nunca expira. Tá? A senha nunca expira, marcada, você pode até alterar a senha. Mas o sistema ele não vai ficar avisando você a cada 42 dias, que é o padrão do AD, que você tem que mudar a sua senha.
Então, esse usuário específico, ele pode ter esse tipo de configuração. E o conta desabilitada é quando você cria o usuário, você pode chegar e criar, configurar e a conta está desabilitada. E aí quando o funcionário chegar no dia, ele liga para a TI, o usuário dele já está todo configurado e é só entrar em contato e pedir para desabilitar. Isso porque acontece? Vou dar um exemplo. Já aconteceu. Pedir para habilitar, no caso, né? Pedir para habilitar, desculpa, isso mesmo. É. Isso, por exemplo, já aconteceu. Que já aconteceu que eu já vi já acontecendo. Um usuário querer saber que uma pessoa está chegando, vai chegar daqui a 3 dias, e saber o nome e sobrenome dela, então já sabe qual é o login. E o usuário também já sabe qual é a senha padrão da empresa. Então o que ele fez? Como a conta não estava desabilitada, ele entrou, fez uma cagada lá no sistema, invadiu, pegou arquivos e tudo mais, sabendo que ia ser demitido, pegou dessa pessoa e ficou registrado como se fosse a pessoa que nem tinha chegado ainda na empresa. Ou seja, se a conta tivesse desabilitada, não teria acontecido. Não conseguiria. Daí no dia foi feita uma auditoria, justamente no dia que essa pessoa chegou, foi feita uma auditoria e já chegaram acusando essa pessoa, sendo que foi constatado Ele nem pelo tinha chegado gerente e ainda. tudo mais. Olha só, ela chegou hoje. E vocês estão dizendo que isso passou há 3 dias atrás. Daí, ou seja, pegaram que foi o outro funcionário que tinha sido demitido. Ele aproveitou e utilizou a senha. Ou seja, então, estou dando um exemplo do porquê que você cria, configura todos os acessos e tudo mais. Isso, e você deixa a conta desabilitada. Tá. Beleza? Voltando, Pedro, a um assunto ali do controladores de domínio. Sim. Eu posso ter diversos servidores controlando diversos domínios ou Não, o mesmo domínio? Não, Como é que é isso? você pode ter diversos controladores de domínio controlando o mesmo domínio. Ou seja, Certo, você tem 3 servidores na empresa, esses 3 servidores vão estar controlando o mesmo domínio. Sendo que o domínio principal, o controlador de domínio principal vai ser aquele onde você criou. Você pode transferir, e a gente vai ver isso depois, vão se dizer que a responsabilidade para outro, tá? Mas ou vai ter que ter vai ser o principal e os outros vão ser uma espécie de backup simultâneo. Então, tudo No que caso, tiver em um vai replicar a outro. Isso eu estou falando. No caso da do loja AD. lá, no caso da loja, você fez um servidor de backup. Sim, de backup. Ele tem essa função de controlador de domínio também, não, né? Não. Controlador de domínio não. Ele tem a função de pegar todo o backup do servidor. Mas ele pega backup de tudo, não backup especificamente, no caso aqui que eu estou dizendo, do AD. Certo. Entendeu? Agora, ele pega backup só do servidor virtual, correto? Não, do virtual e do real. E do real também, ao mesmo tempo. Isso mesmo. É tipo um clone, né, do outro. Isso mesmo. Certo. Então, beleza. Galera, alguma dúvida até aí? Vamos Não, tá criar tudo certo. o usuário. Sem dúvida, Pedro. Fala. Sem dúvida. Ah, sem dúvida, entendi. Criei o usuário. Aí, criei o usuário. Olha aqui. Aqui, ó. Estou acessando com o usuário de administrador. Tá aqui, tá funcionando. Beleza. Pedro, quero saber como é que eu tô logado. Tá? Prestem atenção nesse comando. Quero saber aonde que eu tô logado. Eu tô logado no domínio ou eu tô logado no administrador local? Vamos no prompt comando e digitar o comando. Ó, vou até digitar aqui também. Ruami. E aqui ele me indica onde é que eu estou logado, empresa / administrador.
Se eu tivesse logado como usuário local, ele ia colocar ali cliente 01 barra user 01. Contra barra, na verdade, user 01. É Então, Ruane, né? rua-me, Ruane. rua-me. Então, cheguei numa empresa, estou no servidor, beleza. Ah, quero saber se eu estou logado, em qual usuário eu estou logado, se eu estou logado na rede ou se eu estou logado local. Certo. Bem fácil, rápido, comando rua-me. Beleza. Então já sei já que eu tô. É WHOAINI, É é isso? W HO. W É que tá um pouco H, não, pequenininho, é né? W H O A M I. M de Maria. M de Maria. Tá. Beleza. Então já sei aqui que eu estou logado. Posso fazer isso tanto no servidor como posso fazer isso também no cliente. Beleza. Vou chegar aqui agora, vou sair do administrador e vou logar com o usuário que eu acabei de criar. Ó. Agora eu vou trocar de usuário e vou logar com o usuário que, ó, que eu acabei de criar. Pedro, esse usuário que eu acabei de criar, eu posso conectar, eu posso utilizar ele no servidor, não é? Posso? Posso sim ou não? Esse usuário, Pedro Estigarribia. Pode, Eu posso? Eu posso? pode. Então, do jeito que ele tá no momento, eu não consigo acessar ele. Eu não consigo acessar. E eu Vou logar no preciso. servidor. Não consigo logar no servidor. Eu preciso de. Como ele é um usuário comum, e o usuário comum ele só pode entrar em máquinas clientes. Ou então, eu preciso Ah, verdade, configurar. verdade. Eu preciso configurar. Tá? Eu preciso configurar para que ele também possa acessar servidores. Verdade, verdade. Esqueci desse detalhe. Tranquilo. Tem que colocar esse usuário comum no grupo de iniciador, de administrador, de servidor, alguma coisa assim, né, Pedro? Isso. Esqueci Isso. esqueci Não, o nome a do gente, a grupo gente vai agora. ver sobre grupo, a gente vai falar sobre grupos amanhã. Entrou. Bem, aqui, ó, aqui logamos, ó, Pedro. Daí eu venho aqui, ó, Rua-me, empresa, contrabarra Pedro.Estigarribia. Pedro, e agora para eu logar local? Para eu logar local, eu vou vir aqui, ó. Ih, Pedro, eu não sei qual é o nome do servidor. E agora? Como é que eu faço para poder logar? Porque desculpa, da máquina. Para eu poder logar, gente, eu preciso saber o nome da máquina. Eu tenho que saber o nome da máquina, que eu digito o nome da máquina, contrabarra e usuário para eu poder logar de forma local. Daí o que eu vou fazer? Como eu não sei, eu vou fazer com que ele entenda que eu vou logar local. Então eu vou digitar ponto contrabarra mais usuário. O usuário local eu tenho que saber, não tem como. Então vai ser ponto contrabarra. No caso, vamos dizer que o usuário é administrador. Ó. E aí eu digito a senha. Ah, tá, é sem senha. Agora eu vou logar, ó, com o usuário local. E explicando explicando como eu estava dizendo sobre os perfis, ó, propriedade, configurações avançadas do sistema,
Ó, ele mesmo indicando, eu estou no domínio, sendo que eu estou local. Vou vir aqui, ó, perfis do usuário, e olha só, tá vendo? Eu tenho, 01. ó, cliente 01 barra user, empresa contra barra administrador, empresa contra barra Pedro.estigarribia, beleza? Ou seja, eu aqui tenho esses perfis conforme eu vou logando com vários usuários, ele vai aparecendo aqui, ali, onde eu posso excluir, ou aqui, em usuários. Tá vendo? É um histórico, não é isso? Não, é tanto histórico, não só histórico, na verdade é um perfil, ele te dá a Os configuração. cadastrados. Isso, cadastrado. Ali você pode excluir Cadastrados. se você quiser. Pô, por exemplo, uma máquina onde muita gente entra, aí tem 20 perfis ali. E dessa máquina que tinha 20 perfis, aí a máquina já está pesada, já tem muitos arquivos. Agora são só duas máquinas, são só dois usuários que utilizam essa máquina. Ou um usuário só. E a máquina está cheia. Ao invés de você formatar a máquina, tá? Isso é uma parte para você otimizar o sistema. Então você já vai lá e já pode ir apagar os perfis. Não aqui. Você vai apagar os perfis aqui. E aí, ó, por exemplo, ele vai te dizer o tamanho de cada perfil. Ah, Pedro, mas aí se eu apagar o perfil e eu depois logar com aquele ali, o que acontece? Se você logar, ele vai logar normalmente. Só que já não vai ter mais aquele perfil local que você criou. Ou seja, aqueles arquivos não vai ter mais. E ele vai criar um novo perfil. Então eu posso excluir todos aqui. Tá? Só que se eu criar algum arquivo nesse perfil, ele vai excluir. E aí quando eu logar de novo com esse mesmo usuário, o que vai acontecer? Ele vai criar um novo perfil, porém vazio. Perfil novo. Tá? Tá bom. Galera, alguma dúvida até aí? Tranquilo? Não, tá bem tranquilo. Dá Tá pra tranquilo, né? entender legal. Tá. Então, Tudo tranquilo. tá. Então, configuramos o DHCP, nossas máquinas já estão conectadas, estão todas em rede interna. Então, já configuramos o DHCP, tá? Legal. Colocamos a máquina no domínio. Beleza? Já entendemos o que é domínio, o que é usuário de domínio, usuário de rede, usuário local e a criação de usuário no AD, como que a gente acessa. Beleza?